Hoje vamos estar olhando o assunto de amargura e no finalzinho, rapidinho, que a Fernanda pediu para eu também cobrir o assunto de ciúmes. Normalmente, quando eu dou esses estudos, eu apresento primeiro um ensinamento bem comprido, detalhado sobre as emoções, os sentimentos. Mas sendo que vamos cobrir hoje amargura e ciúmes, essa parte nós não vamos olhar, que é a base, é o alicerce desses ensinamentos. Então, bem rápido, como introdução, eu vou só dar alguns pontos importantes daquele estudo que eu dou sobre as emoções, ok? Primeiro é que Deus tem emoções. É importante a gente reconhecer isso. Deus fica triste, o Espírito Santo fica triste, Cristo chorou. Deus tem ciúmes. Deus sente as emoções que nós sentimos. Porém, tem uma diferença grande. Deus é perfeito e não tem nenhum pecado na maneira que ele sente e usa essas emoções. Então, olhando e vendo que Deus tem emoções, isso quer dizer que as emoções em si não são pecaminosas. Não tem nada errado em sentir as emoções. Deus nos deu as emoções para a gente poder desfrutar da vida. Isso, imagine uma vida sem qualquer emoção. Também, sendo que Deus tem emoções, quer dizer que as emoções em si não são pecaminosas, mas também foram dados antes, quando Deus nos criou, quer dizer, criou Adão e Eva, ele deu também, ele fez na imagem dele, e ele deu as emoções para Adão e Eva. E a gente vê que logo que pecado entrou no mundo, logo que a Eva pegou e comeu da fruta e deu para o marido, imediatamente afetou as emoções. E eles começaram a sentir emoções dolorosas. Diz lá em Gênesis 3 que eles sentiram medo e vergonha. Então, Deus nos deu as emoções para nos ajudar. Se a gente estiver andando no meio da rua, escuro, meia-noite, em São Paulo, e a gente sentir medo, isso é uma coisa que vai nos ajudar a saber, preciso ficar alerta, que pode acontecer mal, e Deus nos deu as emoções para nos ajudar, para nos advertir de perigo, para que a gente possa funcionar melhor. Quando nós temos esse medo, isso coloca uma adrenalina no nosso corpo para a gente poder reagir e escapar do perigo. E ele nos deu as emoções para a gente poder solucionar, usar a energia dessas emoções para solucionar os problemas ao nosso redor. Então, em si, as emoções não são pecaminosas, mas podem se tornar facilmente quando nós usamos da maneira que não agrada a Deus. Então, o problema com as emoções é que eles agora tem pecado no mundo, que também afetou as nossas emoções. Nós temos agora a natureza pecaminosa, que afeta tudo que nós pensamos ou fazemos. Então, a emoção de amargura pode ser categorizado como a emoção de ira. Se olhar em Efésios 4:31, lá tem uma lista de vários tipos de ira. E nessa lista está coisas como ira, gritaria, cólera,
E tem essa também de amargura. Então, essa lista aí são vários tipos de ira que são pecaminosas, que começa com a ira e, de repente, se torna em pecado. E a amargura, mesmo sendo um tipo de ira, mesmo que ira em si não é errado, é o que nós fazemos com essa ira. Essa amargura já é uma ira pecaminosa, sempre é pecado, sempre é condenado na palavra de Deus. Então, nós não deveríamos deixar essas emoções nos dominarem, como com a amargura, é deixar a ira me dominar e eu uso da maneira errada. E Deus tem instruções específicas para nos ajudar a saber como lidar com as emoções, para não pecar quando nós sentimos essas emoções. Então, hoje nós vamos focar especialmente em amargura e bem rápido no final em ciúmes. Então, por que aqui não está indo para frente? Lá foi. Ok. Agora pulou. Pronto. Eu não sou muito boa nessas coisas eletrônicas, então vocês vão ter paciência comigo, tá? Então, vamos primeiro definir amargura biblicamente, ok? A palavra é pícria, não sei pronunciar bem, e significa literalmente cortar ou picar. Quer dizer, quando a gente sente amargura, é como se fosse alguém nos picando, uma flecha nos picando, dói, quando nós sentimos amargura. A palavra bíblica descreve o sabor amargo de certas comidas ou plantas ou bebidas. A amargura é um tipo de ira e sempre é pecaminosa. Nós já olhamos em Efésios 4:31. A amargura acontece quando nós não perdoamos alguém verdadeiramente, quando nós guardamos ressentimento e rancor, e nós escolhemos, essa é uma palavra importante, e escolhemos continuar pensando naquela ofensa, remoendo nos nossos pensamentos. Isso é amargura. E eu posso dizer que todos nós já passamos por amargura. Talvez não foi uma amargura de muito tempo, de anos, mas todos nós já sentimos a amargura, algo que alguém nos feriu com as palavras ou ações, e a gente fica remoendo isso e pensando nisso, e isso traz a amargura, ok? Então, hoje o que é bom é que todos nós já passamos por isso, e o que nós vamos olhar na palavra de Deus vai poder ajudar todos nós para usar a emoção de ira da maneira certa para agradar a Deus. Ok, evidências ou indicadores de amargura. Nós vamos ler esses rapidinho. Gostaria que cada uma de vocês parasse ao ler esse e pensa, sim, eu fiz isso com aquela pessoa naquela vez. Porque isso vai nos ajudar, vai te ajudar a poder aplicar as verdades bíblicas para poder resolver isso na sua vida. E se você luta com pensamentos de amargura, isso seria muito importante treinar nessa área para a glória de Deus. Ok, então aqui tem algumas ajudas para você poder reconhecer a amargura na sua própria vida. A pessoa lembra detalhadamente a ofensa e não a sua própria culpa.
vai aumentando a ofensa da outra pessoa e vai diminuindo a nossa parte naquela culpa. Então, a suspeita, desconfia, aumenta qualquer falha do outro, enquanto 1 Coríntios 13, 5 diz: o amor não suspeita mal, mas a gente faz o oposto quando tem amargura. Evita a pessoa e tem dificuldade em resolver conflito com a pessoa. Quantas vezes nós vimos uma pessoa que já nos feriu e o que é que a gente faz? Vira e vai para o outro lado. Ou talvez numa conversa com alguém surge o nome daquela pessoa e estão louvando aquela pessoa e o que é que a gente faz? Cala logo a boca, porque nós não concordamos. Então, nós temos dificuldade. Sim. Alguém perguntou algo? Não, ok. Temos dificuldade em resolver o conflito. Também a amargura traz raiva, reações emocionais exageradas e também procura maneiras que vai vingar-se. Talvez fica pensando em a próxima vez que eu ver essa pessoa, eu vou Talvez nos pensamentos, isso aqui é bem comum, eu fico me defendendo e fico pensando em como eu vou contra essa pessoa para mostrar que essa pessoa está errada. A amargura tem uma atitude e palavras críticas que censuram e condenam. Intolerância, desrespeito e rebelião contra a autoridade. Filipenses 2:3 diz lá: nada façais por partidarismo ou vanglória, para me gloriar, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse tipo de atitude não faz isso. Número 2.6, hipersensibilidade. Qualquer coisinha que a pessoa fala, nós estamos contra. Então, isso mostra mesmo que nós estamos ainda alimentando a amargura. Mesmo se a pessoa ajuda outro, nós já estamos suspeitando que tem uma motivação errada, que essa pessoa faz isso porque quer que todo mundo nota, e nós já vamos criando razões por que é mal o que aquela pessoa fez. Mateus 18, 21 a 35 é uma parábola que é muito importante conhecer e reconhecer como é que nós pensamos quando temos amargura. Essa parábola é sobre um servo, o mestre voltou e disse ao servo: você precisa pagar todas as dívidas. E o servo caiu ajoelhado, dizendo: por favor, eu não tenho de jeito nenhum, porque era uma dívida enorme, que ele nunca poderia pagar. Ia levar várias vidas para poder pagar tudo isso de volta. E o que foi que o mestre fez? Perdoou, todinho, completamente. Aí esse servo virou e começou a ir para todas as pessoas que estavam devendo dinheiro a ele, que não era quase nada, mas ele ia um atrás do outro, mesmo que as pessoas pediram: por favor, tenha misericórdia, nós não temos condição de pagar, e era quase nada, mas ele não perdoou essas dívidas. Quando nós temos amargura, nós esquecemos da dívida grande que Deus tem perdoado da gente. Nós temos tanto pecado contra Deus, mas ele perdoa toda vez. Ele perdoou a dívida todinho quando morreu na cruz. Aí, uma outra pessoa faz algo que nós não gostamos
nós ficamos ofendidos ou feridos e não queremos perdoar, mesmo que é uma coisinha de nada, em comparação com a nossa dívida a Deus. Então, é muito importante lembrar esse fato quando você está no meio de lutar contra a amargura. Lembrar que nossa dívida contra Deus é muito, muito, muito maior do que esse pouquinho de nada que essa pessoa fez contra mim, ok? Também uma pessoa amarga é impaciente. A paciência é importante quando você está no meio de sofrimento, de uma situação difícil em que talvez alguém está dando mal a você e precisa de paciência para passar por isso, porque normalmente o que nós queremos fazer é sair logo dessa dificuldade. Eu não quero perseverar, não quero ter essa paciência. Eu quero que essa pessoa mude logo e nós começamos a ter amargura, porque culpamos a pessoa pela situação em que nós nos achamos. Então, precisamos ter paciência. Também tristeza, depressão. Eu já tenho ajudado várias pessoas que dizem que estão com tristeza profunda ou depressão. E uma vez que começamos a conversar e conhecer melhor um ao outro, dá para ver que essa pessoa está cheia de amargura contra alguém. E quando essa pessoa lida com a amargura, vê aonde é que não está perdoando, muda imediatamente. Essa tristeza vai embora. Então, é outra maneira que mostra que as emoções que Deus nos dá é para também nos ajudar, para a gente reconhecer quando nós estamos pecando. Quando essa pessoa reconheceu isso, perdoou de verdade, trabalhou em cima da amargura, essa tristeza foi embora. Também a última aí, a amargura contamina outras pessoas. Nós falamos mal do ofensor e queremos que outros tomem o nosso lado. Diz em Hebreus, aqui 12:15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, está cortado aí, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, a amargura normalmente começa a se espalhar rapidinho. Por quê? Porque a gente começa a falar com os outros, caluniar aquela pessoa. Tem muitas igrejas que alguém não gostou algo que o pastor fez, começa a falar, caluniar, fofocar, e o que acontece? A igreja acaba dividindo. Tudo porque uma pessoa não tratou da maneira certa, bíblica, aquela amargura. Então, nós temos que cuidar essa emoção. A Bíblia compara a amargura com uma raiz. Aí nós acabamos de ler o versículo em Hebreus 12. Então, aí embaixo você vê, tem umas plantinhas, a mata que cresce e embaixo da terra tem as raízes que vai espalhando rapidamente. Eu tenho um jardim pequeno aqui e eu coloquei as sementes, eu aguei, cobri com solo, eu cuidei. Todo dia eu ia lá olhar, quando saiu um pouquinho de verde, eu fiquei alegre, fiquei cuidando. A amargura é muito assim. Quando nós somos feridos, a gente coloca aquela semente aqui nos pensamentos e fica cuidando. Quando eu vou dormir à noite,
eu fico remoendo. Aquela pessoa fez isso, não era justo, era completamente errado. A próxima vez que eu ver, eu vou fazer isso. E todo dia a gente vai cuidando daquela semente que brota, as raízes ficam bem estabelecidas. No início não são, mas depois de muito tempo e energia e cuidado, daquela ofensa vai espalhando e crescendo, e muitos vão ser contaminados. Então, é muito importante que a gente arranca aquela semente, não deixa a raiz começar, ok? E nós vamos olhar como fazer isso. Pode ser que a ofensa é real, foi algo que realmente aconteceu, a pessoa realmente pecou contra nós, ou pode ser imaginado. Quantas vezes nós julgamos alguém como? Alguém passa, nem olha para nós, nem fala bom dia e continua. E eu fico pensando, será que tem algo de errado? Por que é que não falou comigo? Por que é que ela fez isso comigo? E eu esqueço de não suspeitar mal, que é amor bíblico, e que talvez aquela pessoa estava pensando em outra coisa, nem me viu. E se acontece outra vez, já vou alimentando essa suspeita, mesmo que eu não tenha nenhum fato para provar isso. Então, precisamos ter cuidado como nós julgamos as outras pessoas quando não sabemos. Agora, vamos dizer que alguém realmente peca contra nós. Como é que nós deveríamos enfrentar uma situação assim? A Bíblia ensina em Mateus 5, Mateus 18, Gálatas 6, que nós deveríamos ir à pessoa, falar com a pessoa, verificar o que estava acontecendo, ver se nós estamos interpretando da maneira errada e procurar ajudar a outra pessoa a mudar. Se pecaram, ajudar a outra pessoa a mudar. Agora, muitas vezes a pessoa não vai querer, mas eu ainda vou fazer a minha parte. E eu vou ter cuidado para não ficar ofendida quando realmente não era para ter uma ofensa qualquer. Continuando, tem duas maneiras possíveis em que a pessoa ferida escolhe responder, ok? Uma maneira que podemos escolher é arrancando a semente, em perdoar o ofensor e não ficar pensando na ofensa. Escolhemos fazer isso. Cada uma de nós temos essa habilidade. Ou a segunda, que é o errado, cultivar a semente em remoer a dor vez após vez na mente, ou falando com outros, ou falando com Deus. Então, essas são as duas escolhas que eu tenho. E espero que nós vamos escolher o que agrada a Deus, que é a primeira escolha aí. 3.4, o resultado de repetidamente lembrar de como alguém me feriu é amargura. Então, quem de nós já passamos por um tempo em que alguém nos feriu? Quando eu ia dormir à noite, eu ia pensando nisso, e pensando, e talvez na próxima noite, pensando. E se essa pessoa fez qualquer coisinha, eu já estou adicionando aquela lista de coisas que eu vou remoendo na minha mente. Então, Deus tem conselho para nos ajudar quando isso começa a acontecer, porque isso é o início da amargura. E só vai crescer e espalhar e vai começar a contaminar as pessoas ao seu redor. Então, como devo lidar com a amargura? E eu coloquei 3
palavras que começam com P, realmente tem 4, mas 3 pontos que tem a letra P, para nos ajudar a lembrar como lidar com a amargura, para não deixar isso crescer. Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Se lembra aquela parábola que Cristo contou em Mateus 18? Quando o mestre perdoou a dívida do servo, Cristo fez isso, Deus fez isso com nós por causa de Cristo. Então, eu preciso imitar, perdoar dessa maneira, exatamente como esse versículo diz. É interessante notar que esse versículo vem bem depois do versículo sobre aqueles tipos de ira, e amargura está naquela lista. Vamos olhar daqui um pouquinho, mas Deus na Bíblia dá um método para a gente lidar com esses pecados, é de despojar e renovar a mente e revestir o homem novo. Está nesse capítulo, nesse contexto. E Paulo está dando exemplos de como fazer isso. Versículo 31 é amargura, calúnia, malícia, gritaria. É para tirar essas coisas, despojar o velho homem, renovar a mente com a palavra de Deus e começar a praticar isso na nossa vida. Então, estamos renovando, mostrando o que é que eu vou começar a praticar aqui no versículo 32. Eu vou ser benigno, compassivo, perdoando, igual como Deus nos perdoou em Cristo. Então, nosso exemplo é Deus nos perdoando em Cristo. Então, vamos olhar perdão bíblico. É importante entender perdão bíblico para poder praticar isso. Ok? Perdão é condicional. Quer dizer, nem sempre eu vou falar, eu te perdoo. Se a pessoa não vem e pede perdão, eu não devo estar dizendo eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Deus é assim. Vamos olhar como Deus é. 1 João 9 diz, se confessarmos, aí é que Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Lucas 17:3, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele arrepender, perdoa-lo. Então, alguém vindo e pedindo perdão, eu pequei contra você, por favor, me perdoe. Eu sempre vou dizer, eu te perdoo e eu vou trabalhar em cima dos meus pensamentos para perdoar biblicamente. Então, perdão é condicional e Deus nos dá perdão quando nós pedimos. Agora, deveria também estar pronto, esse segundo ponto aqui, para soltar qualquer direito de se vingar. Em Marcos 11:25 diz, quando você está orando na esquina e você lembrar uma ofensa que alguém fez contra ti, solta, deixa. Vingança pertence ao Senhor, não a nós. Então, eu devo estar com essa atitude. Poderia chamar isso de perdão vertical diante de Deus. Eu estou disposta, pronta a perdoar essa pessoa. Quando horizontal, essa pessoa vem para mim pedindo perdão. Então, tem esses dois aspectos, ok? O perdão bíblico não é minimizar o pecado. Confissão significa dizer a mesma coisa que Deus diz, é claro. Então, quando alguém vem para pedir perdão, eu não vou dizer, não foi nada, só Deus perdoa. Não,
Isso não concorda com o que a Bíblia ensina. Eu preciso perdoar como Deus em Cristo me perdoou. E eu devo falar, está perdoado. É uma promessa. Deus promete, eu não lembrarei. Hebreus 10, 17 fala isso lá. É interessante que Deus não disse, eu esquecerei. Ele falou, eu não vou lembrar. Deus não pode esquecer, porque ele é Deus, mas ele diz, eu não vou lembrar, eu não vou usar essa ofensa contra você nunca mais, quando nós pedimos perdão. Então, quando nós perdoamos outra pessoa, sendo vertical, soltando, ou horizontal, perdoando, quando nós fazemos isso, é uma promessa de não usar essa ofensa contra a pessoa. Eu não vou usar aqui nos meus pensamentos, eu não vou usar diante de Deus quando eu oro, eu não vou usar com outras pessoas falando mal. Eu também, quando eu estou com essa pessoa, eu não vou ficar lembrando aquela lista de ofensas que essa pessoa fez. Nós fazemos isso muitas vezes com os nossos cônjuges, não é? Ou os nossos filhos. A gente fica lembrando cada coisa que fez errado. Quando perdoamos, é uma promessa que você não vai usar isso nunca mais contra a pessoa. Deus faz assim, deveríamos imitar a Deus. Ok? Perdão não se baseia... desculpa. Não é esquecer, é escolher não lembrar, ok? É diferente. Perdão não se baseia no sentimento, é uma escolha. Agora, muitas pessoas falam, mas eu preciso sentir que eu quero perdoar. Tenho que ter esse sentir. E Deus diz não. Não é hipocrisia você obedecer a Deus e escolher fazer algo sem sentir isso. Espero que está dando que estou explicando bem, mas muitas vezes nós só fazemos algo porque nos dá aquela vontade de fazer. E Deus diz, não, isso está orientado aos sentimentos. Deus diz que precisamos ser orientados à obediência. Qualquer tempo que eu vou escolher obedecer a Deus, mesmo sem sentir a vontade de querer fazer, mas eu faço porque eu amo a Deus e eu quero agradar a Ele, quando eu faço isso, isso não é hipocrisia. Obedecer a Deus nunca é hipocrisia, ok? Próxima. Perdão custa. Olha quanto custou Jesus. Então, se nós vamos imitar a Cristo, nós precisamos estar prontos a nos sacrificar, perdoando aos outros. Já explicamos Mateus 18, aquela parábola, mas perdão é como um presente lindo, que está tudo, a ofensa está lá dentro, a gente embrulha com papel bonito, com um laço bonito e entrega de volta para a pessoa e diz, pronto, vou deixar, não vou lembrar isso mais, não vou usar isso contra você, nunca mais, especialmente aqui, nos meus pensamentos. É um ato de graça. Graça é dar favor imerecido à pessoa. Então, a pessoa não merece, eu não mereço que Deus me perdoe, mas Ele me perdoa. Então, eu preciso imitar a Deus e perdoar dessa mesma maneira. Ok? Continuando, então, o que é perdão bíblico?
Quantas vezes nós devemos perdoar a pessoa que continua pecando? Essa foi a pergunta que Pedro fez a Cristo quando ele estava ensinando sobre perdão. E o que foi que Cristo falou? 7 vezes 70. Eu acho que não tem ninguém que vai pecar quase 500 vezes em um dia, não é? Então, pode perdoar. E Cristo estava querendo dizer, quando alguém pede perdão, esteja sempre pronta a dizer, está perdoada. E você, isso é uma promessa que você não vai ficar pensando nisso e que não vai usar contra a pessoa, nunca mais. Então, Jesus não nos dá tempo para consertar nossas emoções, que eu só vou perdoar quando eu sinto a vontade, senão é hipocrisia. Não, Deus não aceita essa desculpa. Ele diz, na hora que alguém pedir, você vai perdoar. Antes da hora, você vai soltar e deixar nas mãos de Deus. E você vai escolher não ficar remoendo aquela ofensa. Na hora que alguém pedir perdão, temos que perdoar. Se nós vamos imitar a Deus e a Cristo. Perdão não é igual a confiar na pessoa. Isso é diferente, ok? Perdão é ordenado e deve ser imediato. Confiar na pessoa não é ordenado e é ganho através do tempo. Então, se o meu filho fizer algo horrível, vem pedir perdão, eu perdoo na hora, mas ele vai ter que trabalhar para ganhar a confiança dos pais de volta. Isso vai ser através de escolhas que ele faz na vida. Então, não temos que confiar imediatamente na pessoa que vem para pedir perdão. Deveríamos tratar com amor, deveríamos estar dispostas a trabalhar com a pessoa, ter cuidado para não suspeitar mal e praticar 1 Coríntios 13, mas ter um equilíbrio de não confiar em tudo, mas procurar ajudar essa pessoa nessa área. Perdão focaliza na soberania de Deus e não nas causas secundárias, ok? Aqui é muito importante. E eu acho que todos nós já conhecemos bem a história de José, que ele passou por muitas dificuldades. No início, diz, quando os irmãos venderam ele na escravidão, ele tinha angústia da alma e rogava aos irmãos para não fazer isso com eles. E através dos anos, Deus foi trabalhando na vida de José. No final, quando os irmãos voltaram ao Egito para comprar comida, e José era segundo em comando ao faraó, e José reconheceu os irmãos, teria sido bem fácil a amargura entrar na mente dele, ou de ele tratar os irmãos da maneira errada. Mas ele diz em Gênesis 50, 20 o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer e salvar muita gente. Então, ele viu a mão de Deus na situação. É isso que nos ajuda não ter amargura. É lembrar que Deus está no controle. Deus está permitindo essa situação, Romanos 8, 28, 29, para o meu bem, que é de ser mais semelhante a Cristo. Então, isso vai me ajudar a não ficar amargurada. Deus se preocupa mais com minha resposta ao ofensor do que com a ofensa em si. Pense em Cristo. 1 Pedro 2, mais ou menos 20 a 23, 24, lá fala que
Cristo não revidou quando foi maltratado e ele entregou a situação nas mãos de Deus, o Pai, como um exemplo para nós. Então, Deus, através das circunstâncias difíceis, e pode ser que é uma pessoa que está pecando muito contra você, Deus quer trabalhar na sua vida e a sua resposta ao ofensor. Ele quer que você seja como Cristo naquela situação. E isso nos ajuda a ter cuidado para não ficar amargurado. Quando eu lembro, Deus está no controle, é Ele que ordenou isso, Ele quer trabalhar na minha vida, eu vou concentrar em como eu preciso mudar, em vez de concentrar em como a outra precisa mudar, ou como a outra pessoa pecou. Resumo, então, perdão é uma promessa de não ficar lembrando ou pensando na ofensa, nem usando contra a pessoa. Então, qual é a primeira palavra que começa com P, que precisamos fazer para lidar com a amargura? É perdoar, ok? Precisamos perdoar como Deus perdoou. A segunda é preciso dominar os meus pensamentos. Aqui é chave, ok? Nossa tendência e a tendência do mundo, quando lida com emoções dolorosas, é de focar na emoção e procurar mudar aquela emoção desagradável. Deus não faz assim, ok? Eu vou voltar, mas eu quero ir para cá. Deus manda a gente trabalhar em cima dos nossos pensamentos ou crenças, atitudes. Poderia usar muitas palavras. E quando os meus pensamentos, as minhas crenças estão alinhadas com a palavra de Deus, com a verdade, eu vou desejar o que agrada a Deus, vai afetar meu comportamento e isso acaba afetando as minhas emoções. Então, Deus diz para trabalhar com emoções dolorosas, não é para procurar aliviar aquela emoção, é para procurar colocar verdade aqui na maneira que eu penso e creio e em o que eu desejo. Então, a ênfase, isso é o coração bíblico. As emoções fazem uma parte pequena, mas a parte principal do coração bíblico, toda vez que você lê essa palavra, pensa nisso, é aqui. O meu centro de controle, que é pensamentos, crenças, atitudes, motivações, desejos, tem muitas palavras que cabem aí, ok? Eu só coloquei assim bem mais simples para a gente ver isso. Então, Deus diz, eu vou para trás agora, em 2 Coríntios 10:4, só vou ler 4, diz lá que nós deveríamos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, Cristo diz, trabalha com os pensamentos. Tem muitos mais versículos, aqui tem outro que já mencionei, Efésios 4:22-24, é de despojar, renovar a mente e colocar o homem novo. Então, é um retrato de uma camisa suja, podre, feia, que nós vamos tirar da nossa vida, vamos renovar a mente com a palavra de Deus e depois colocar Cristo. Então, esse é o método que Deus dá. E eu vou fazer isso com os meus pensamentos e os meus desejos. Eu vou ver aonde eu estou pensando ou crendo de maneira errada. Eu vou olhar na palavra de Deus, achar as verdades sobre isso, renovar a mente, e eu vou agora treinar em pensar dessa forma. Então, esse é o método que Deus nos dá.
Filipenses 4:8 tem muitos mais versículos sobre trabalhar com a mente, os pensamentos, mas Filipenses 4:8 diz lá, tudo que é verdadeiro, puro, honesto, aquela lista toda, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Então, eu posso escolher pensar da maneira que agrada a Deus. Ok? Nós temos os primeiros 2 P's, que é perdoar e os pensamentos. Ter cuidado com os pensamentos. O último é preciso planejar e praticar o bem. Ok? Romanos 12, 17 a 21. É um trecho muito bom que ensina como deveríamos tratar as pessoas que nos tratam mal. E é isso que a amargura pensa, né? Aquela pessoa está me tratando mal. Então, o que é que Deus diz para fazer com essas pessoas? Deus é bem prático. Ele quer que a gente levanta e treina nessas áreas. Então, correndo aqui por causa do tempo, o versículo 17 lá diz que deveríamos esforçar para fazer o bem. Essa palavra esforçar tem a ideia de planejar antemão. Que eu vou sentar aquela energia que eu estava usando para pensar mal dessa pessoa, para remoer tudo que fez, eu agora vou dizer, não vou pensar nisso, eu vou planejar como eu posso fazer o bem. E depois eu vou fazer isso, ok? Então, é algo bem prático. Quando eu vou para a cama, talvez eu briguei com meu marido, e eu vou para a cama e eu estou remoendo tudo que ele falou. E ele falou isso. Por que que ele falou isso? Eu fico só pensando e muitas vezes eu não durmo, não é? Porque eu estou pensando em tudo isso, mas é naquela hora que eu vou escolher, mesmo que eu goste de pensar em tudo isso, tenho um certo gosto em fazer isso. Deus diz, não, isso não é bom. Então, eu vou crer o que Deus diz e eu vou escolher pensar de outra maneira. Talvez eu vou orar por ele. Talvez eu vou revisar. Amanhã eu vou levantar, eu vou dar um beijo, eu vou fazer um café da manhã gostoso, eu vou dar um abraço nele e eu vou planejar antes para o que eu vou fazer naquela hora. É assim que Deus quer que nós façamos. Isso parece bem simples, mas sabe o quê? Funciona. O que Deus diz funciona, porque Deus nos conhece muito bem, é Ele que nos criou. Versículo 8, tem 2 cláusulas aí que eu vou te dar. Primeiro é condicional, se possível. E o segundo é quanto depender de vós. É incondicional. Então, o primeiro é se, dependendo da outra pessoa, se possível, mas em mim, eu vou fazer a minha parte. Eu vou procurar viver em paz com todos os homens. Se a outra pessoa não quiser cooperar, não posso controlar isso, mas eu posso controlar o que eu faço. E lembrando, próximo versículo, que é Deus que é o juiz justo. Ele diz, vingança é minha, eu retribuirei. Então, eu vou soltar, eu vou deixar com Deus. Eu vou fazer a minha responsabilidade. Deus diz que a responsabilidade dele é julgar a situação, ser o vingador. E ele diz que a minha responsabilidade, então, é que eu vou procurar vencer o mal com o bem. Então, a minha arma é o bem. E eu vou procurar matar, essa palavra significa assassinar, matar o mal com o bem. E isso
vai me ajudar para não ser uma pessoa amargurada? Primeiro, eu vou perdoar. Segundo, eu vou ter cuidado com os meus pensamentos. Terceiro, eu vou planejar e eu vou praticar o bem para com essa pessoa. Às vezes vai ser orar pela pessoa. Às vezes vai ser escolher pensar bem da pessoa. Às vezes, como diz no versículo 20, eu vou dar-lhe de comer ou de beber. Talvez eu vou fazer, ele está com uma necessidade. Eu vou, então, procurar suprir isso. Mas eu vou escolher dar o bem. Ok, então essas são as 4 P's, né? Para nos ajudar a lembrar como lidar com a amargura. Aqui, então, você já tem aí, nós não vamos olhar, tem algumas sugestões, se você quiser começar a treinar nessa área que você está lutando, talvez com a amargura, especialmente nos seus pensamentos. Agora é a hora de obedecer a Deus e começar a praticar. Isso vai te ajudar a treinar. Eu também acho bom que você fale com alguém. Eu sei que lá na sua igreja tem isso aí é bem fácil. Tem muitas senhoras lá que poderiam te ajudar para você prestar contas a alguém. Isso sempre ajuda também. E assim você vai poder ter vitória nessa área para a honra e a glória de Deus. Ok. Agora nós vamos olhar ciúmes. Alguém tem qualquer pergunta sobre essa área de amargura? Aproveite, meninas, se alguém tiver alguma pergunta, queira esclarecer. Lúcia? Tá, o microfone ainda está desligado. Não estou ouvindo. Oi. Agora. Ok. Então, tá me ouvindo? Estou. Eu achei super interessante quando você falou que o perdão é condicional, né? Mas às vezes a pergunta é, às vezes podemos também considerar isso, que o perdão é condicional, eu espero a pessoa pedir perdão, e aí eu posso confundir com, tipo, não, esquece que eu falei por um momento. Na verdade, o fato de o perdão é condicional não quer dizer que eu devo confiar. Mas, às vezes, eu posso cair naquela também de desprezar. Não, eu perdoei, mas eu não quero ficar mais, conversar com essa pessoa. Antes éramos amigos, agora não tem mais esse relacionamento. Isso pode ser considerado perdão, pode... Tipo, eu só falo oi para ela, não quero mais aquele relacionamento como antes. Vai ter um equilíbrio aí. Porque você ainda quer amar e dar o bem para essa pessoa. Então, eu diria, não corta completamente o relacionamento, a não ser que essa pessoa está sendo uma influência pelo mal na sua vida, para pecar. Mas, se isso não é isso, se é que a pessoa, você tem um relacionamento, você só vai ter cuidado para não confiar em tudo, vai dar chances também, está disposta para reconhecer que a pessoa tem mudado, porque você deu o perdão, então isso é incluído, então vai ter um equilíbrio aí. Mas vamos dizer que o nosso filho roubou de uma loja e vem e pede perdão, vai para o homem lá na loja, pede perdão. Eu, como
mãe, eu não vou dizer, pode voltar à loja sozinha, mas não vai roubar, não. Eu não vou confiar nessa área, eu vou ter um cuidado, um certo cuidado. Ele vai ter que ganhar essa confiança de volta. Entendeu? Então, depende da situação individual. É muito difícil dizer de maneira geral, faça assim, assim. Ok? Mas deveria ter um equilíbrio aí. Eu ainda vou estar dando o bem, eu vou ter um relacionamento, isso é muito importante com a pessoa, mas eu vou ter um certo cuidado. E eu não vou, para o bem da pessoa, eu não vou confiar completamente. Respondeu? Ok. Qualquer outra dúvida? Ok. Então, vamos continuar com os ciúmes. Aqui é bem resumido, bem rápido, ok? A primeira parte é a definição. Ciúmes significa um calor, quentura ou ardor. É um interesse intensivo para guardar, proteger e exigir lealdade. Um receio e medo de perder algo ou alguém que valoriza. Na Bíblia, a gente encontra duas palavras na nossa Bíblia em português. Na língua original, é só uma palavra. Quando foi traduzido, traduziram para duas palavras de ciúmes e zelo. Mas na língua, no hebraico e grego, é somente uma palavra, ok? Então, na maioria do tempo, quando é usado de maneira positiva, eles usam a palavra zelo. Quando é de maneira negativa, ciúmes, mas nem sempre. Na nossa Bíblia em inglês também fizeram a mesma coisa. Então, aqui tem alguns versículos, nós não vamos olhar todos, a não ser... não, eu vou olhar isso depois. Então, aqui tem muitos mais, mas aqui é uma lista básica para você ver como é usado na Bíblia. A emoção de ciúmes ou zelo não é pecaminosa em si. Se lembra o que nós falamos sobre as emoções em si? Não são pecaminosas. O problema vem quando a gente começa a pecar, por causa de sentir daquela forma. Então, Deus tem ciúmes. Deus é zeloso. Quando Israel foi atrás de outros deuses, outros amantes, Deus disse que ele era um Deus ciumento. Ele queria que adorassem somente a ele. Hoje ele quer que nós deveríamos adorar somente a ele. Ok. Então, aqui tem uns exemplos quando ciúmes não são pecaminosos em si. Quando esteja protegendo um relacionamento ou aliança bíblica, como casamento ou discípulo, em que as afeições da pessoa estão desviando de maneira errada. Okay? Então, Gênesis 2, aí Hebreus 13 estão falando sobre casamento. Deus quer que a gente zela ou tenha ciúmes pelos nossos casamentos. É algo que Deus instituiu logo no início, antes de pecado entrar no mundo. É algo, como dizem Hebreus 13, que é sem mácula, santo, é igual. Diante de Deus, é muito, muito importante. É uma aliança. Número 5 fala lá sobre a lei de ciúmes. E era algo que Deus deu para quando o marido, talvez suspeitando a esposa de infidelidade,
ele ia para o sacerdote e tinha um ritual que faziam que ia mostrar se a esposa era culpada ou não. Mas o que é interessante, não é tanto o ritual, é claro que não fazemos isso hoje em dia, não é tanto isso, é o fato de Deus estar preocupado com a instituição de casamento. Ele honrava, ele mostrava que era muito importante. 2 Coríntios 11, versículo 2, diz lá, Paulo está falando sobre os crentes em Coríntios, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Então, nesse relacionamento de alguém que nós estamos discipulando, Deus quer que a gente zela, tenha ciúmes. Se eu vejo que essa pessoa está deixando Deus, está indo atrás de outros deuses, e eu tenho ciúmes, deveria ser para o bem de querer trazer essa pessoa de volta a Deus. Então, Paulo estava querendo que os crentes fossem uma noiva santa para Cristo. Então, ele tinha ciúmes santos, poderia dizer. Okay? Também, a emoção de ciúme ou zelo não é pecaminosa quando não esteja agindo por interesses próprios, mas para o bem da outra pessoa. Ok? Paulo estava agindo pelo bem dos crentes lá. O marido, em número 5, estava querendo o bem para proteger o seu casamento. Então, quando eu estou querendo proteger o meu cônjuge, então, ciúmes em si não são pecaminosas. E eu gosto de usar o exemplo. Vamos dizer que uma moça na igreja onde a gente trabalhava no Amazonas, meu marido era o pastor dos jovens também, o pastor da igreja, mas a gente trabalhava muito com jovens. E vamos dizer que uma moça começa a tratar o meu marido bem especial, e eu vejo isso. Eu posso ficar com ciúmes, mas o perigo é que esse ciúme santo se torna pecaminosa bem rápido. E eu já não estou pensando mais no bem do meu casamento, no bem do meu marido, no bem da outra moça. Eu estou pensando no meu bem, e o que eu quero, e me proteger. Então, já virou pecaminoso. Então, precisamos ter muito cuidado, mas vamos dizer que eu vejo isso. Como é que eu vou tratar isso? Pode ser que a primeira coisa que eu vou fazer é falar com Deus. E dizer, Deus, preciso de sabedoria, eu estou vendo uma situação de perigo, eu sei que eu devo proteger, zelar pelo meu casamento, me ajuda na maneira que eu falo com meu marido sobre isso, que é para o bem dele, para a glória de Deus, e aí eu vou falar com ele. Talvez ele não vai ouvir, e talvez vai ouvir. Então, dependendo, eu vou continuar querendo honrar e glorificar a Deus. Eu vou tratar a outra moça da maneira certa. Eu vou começar a dar o bem a ela. Então, eu vou ter cuidado para não deixar essa emoção me levar a pecar, ok? E o último aí é quando promova alvos bíblicos, como agradar a Deus, prioridades bíblicas, crescimento espiritual, relacionamentos melhor, amor bíblico. Então, esses são os alvos bíblicos que eu vou querer promover. A emoção de ciúme ou zelo é pecaminosa quando não tem o direito bíblico de zelar pelo relacionamento. Ok? Um exemplo disso seria
namorado, namorada. Ainda não tem um compromisso reconhecido diante de Deus. Casamento é isso. Noivo está chegando lá. Então, eu não devo, como namorado, namorado, eu vou ter cuidado de não ter ciúmes que ele é meu ou ela é minha, e eu vou ter cuidado assim. Talvez seja uma amizade. Você tem uma amiga que você passa muito tempo, fala sobre tudo, e de repente chega outra pessoa, e essa amiga você vê afastando, e você fica com ciúmes. Não tem direito para fazer isso. Em vez de ficar com ciúmes, você deveria estar pensando para o bem dessa amiga. Será se essa outra amiga está levando ela para longe de Deus? Se for sim, aí você deveria zelar para trazer essa pessoa de volta a Deus, se puder. Se é que essa pessoa... Não tem problema, essa pessoa está bem firme na igreja, eu devo, então, estar alegre, que a minha amiga tem outra amiga nova, tudo bem, Deus é meu amigo melhor, eu posso passar por isso. Está vendo como o foco está no bem da outra pessoa e não em o que eu quero? Está na honra e glória de Deus e não o que eu quero. Então, é pecaminoso quando for interesseiro e egoísta. É meu, me dá, ninguém vai tirar de mim, ninguém vai me trair. Aí o foco está errado. Ou quando não esteja buscando os mesmos alvos que Deus quer para a pessoa. Quando estiver disposto a pecar para conseguir o que tanto deseja. Então, aqui tem algumas maneiras desse perigo de pecar quando sentir ciúmes, ok? Está disposta a pecar para segurar a pessoa no relacionamento. Ser infiel também. Ter pensamentos de ressentimento ou amargura. E não está disposto a pecar. Aí tem alguns exemplos de como podemos imediatamente pecar, mesmo começando com um ciúme bom. Ok? Todo mundo já pegou isso? Como, então, devo lidar com ciúmes? Primeiro, vai verificar se o relacionamento é um em que tem direito bíblico de ter ciúmes. Segundo, verifique o alvo da pessoa ciumenta, que vai ser, normalmente é nós, né? Será se é o que eu quero ou o que Deus quer? É para proteger o que eu quero ou é para proteger algo para a glória de Deus e o bem da outra pessoa? Isso aí é Mateus 22, os 2 grandes mandamentos, que eu amo a Deus e amo ao meu próximo. Então, aí está seguindo essa ordem, nessa pergunta. E o que fazer quando suspeita infidelidade no seu cônjuge? Eu já respondi esse. E vamos ter muito cuidado para verificar se realmente é um fato. Às vezes, alguém vem para a esposa e diz, eu vi o seu marido com tal. Ou eu ouvi, alguém me contou que seu marido está fazendo isso. E não tem nenhum fato. O que é que faz nessas instâncias? Primeira coisa é fala com Deus. Corre a Deus, peça sabedoria, tenha cuidado para zelar pelo seu casamento, mas para não pecar, quando você tem esses ciúmes. Talvez vai querer conversar com alguém maduro que vai poder te direcionar, te ajudar.
ore, pode conversar com seu marido. Olha, isso aconteceu. E se o seu marido negar, você vai aceitar e continuar orando. Se Deus quiser que você saiba se realmente é um fato, Deus está no controle, Ele que vai mostrar se for um fato um dia. Então, essas são algumas coisas que podem te ajudar. Mas na sua igreja, qualquer problema nessa área, procura alguém que vai poder te dar um conselho bíblico e te ajudar a crescer em situações assim. Então, revisando, tenha cuidado com seus pensamentos quando você está zelando pelo seu casamento, para que você esteja escolhendo pensar a verdade sobre a situação, escolhendo agradar a Deus, lembrando que Deus está no controle. Esses são pensamentos importantes. É importante o amor bíblico, que você procura zelar pelo relacionamento para a honra e glória de Deus e para o bem de outras pessoas, não focando em o que eu quero, mas o que Deus quer. E procura vencer o mal com o bem. E nós olhamos isso em detalhe no estudo sobre a amargura, então não vamos cobrir isso outra vez. Algumas mentiras, se lembra aquele gráfico que eu mostrei dos pensamentos, crenças, desejos, comportamento, emoções, e tinha a coluna de as mentiras e as verdades. Então, umas mentiras que a gente aceita a respeito de ciúmes é que essa pessoa pertence a mim. E nós deveríamos lembrar que essa pessoa não pertence a mim, essa pessoa pertence a Deus. Talvez Deus emprestou por um tempo para estar casado, ou ser mãe ou pai, ou ser discipulador, mas essa pessoa pertence a Deus. Talvez vai pensar, ele me traiu. Melhor é pensar, traiu a Deus. O pecado de infidelidade é muito mais contra Deus do que contra mim como esposa. Davi orou assim em Salmo 51, ele disse, contra ti, somente contra ti pequei e fiz essa maldade. Então, nosso pecado, ou pecado de alguém de quem nós temos ciúmes até certo, temos que lembrar, ele não pecou principalmente contra mim, ele pecou contra Deus. Isso me deixa triste e me deixa numa atitude certa para procurar a honra de Deus na situação. Outra mentira. Ela me traiu, então eu também vou atrair para ensinar como sente. Ela vai ver como isso sente. E é importante lembrar, vingança é do Senhor. Deus diz que Ele vai retribuir. Deus diz que a minha responsabilidade é dar o bem. Ok, e no namoro pensar que ele ou ela é meu, é minha propriedade. Não, nesse ponto não é não. Então, eu não tenho o direito de ter o tipo de ciúmes que tem no relacionamento de casamento, e preciso lembrar disso. Essa aliança não é uma aliança diante de Deus.